Olá, amigos da Dorn TV! Sejam muito bem-vindos e aproveitem o vídeo de hoje. Vamos lá, meu nome é René. Meu nome é Klaus. E nós estamos aqui para mostrar para vocês como que é um restaurante alemão. E não só um restaurante, mas um aniversário de uma pessoa que é o meu pai, o avô. Isso, que vai fazer 90 anos. Vai ser um dia especial com muitos convidados e vai ser um dia sensacional. Exatamente, estamos aqui diretamente no restaurante Juca Alemão, que é um restaurante alemão magnífico, maravilhoso. Ficou curioso? Então, vem com a gente. É isso aí, vamos lá. Beleza, galera, estamos aqui diretamente no Juca Alemão, restaurante alemão magnífico, maravilhoso. Então vamos começar com essa entrada maravilhosa. Vem comigo, câmera, vem comigo. Olha só, quando você entra aqui no restaurante, você pode ver um mapa incrível aqui no cantinho. Você pode ver as fotos onde estão localizadas na cidade de Alemanha e tudo mais. Aqui simplesmente sanitário, né? Nada demais. E aqui, onde é o Juca Alemão? Mostra aí, câmera. E agora, galera, vamos mostrar os nossos pequenos convidados do aniversário do meu avô Walter, de 90 anos. Olha só, estão todos posicionados na mesa, todos conversando, trocando uma ideia, até falando da história da Alemanha e tudo mais. Dá um foco aqui, câmera. Sie hat das gleiche App wie du und kennt deine Position. Da brauchst du später nix erklären, mein lieber Freund, ich weiß das schon. Ich bin der App-Sepp, der dümmste von alle, ich wollt der allergrößte sein. Drum lade ich mir jede App, die was ich kriegen kann. Bom, então estamos aqui agora com o Richard e ele vai contar a história inusitada, talvez alguma coisa interessante aqui para o aniversário do Walter. Bom, legal, pessoal. Muito bom estar aqui nessa festa hoje de 90 anos, né? Inacreditável nosso pai chegar a essa idade, porque o mais velho Dorn aqui no Brasil foi a mãe dele, que viveu até os 87. Então ele já bateu o recorde aí, né? E muito interessante tudo isso. Então eu sempre fui a preocupação do meu pai sempre era se aposentar, né? Eu achava interessante isso. O cara queria sempre se aposentar, porque ele queria aproveitar a vida dele, ainda o resto da vida dele, né? O bisavô dele faleceu com 63 anos, o pai dele com 64. Então ele falou, bom, eu vou viver aí talvez até os 70. Então ele se aposentou muito cedo, se aposentou com 56 anos de idade. Olha só, 56 anos de idade. E aí tá vivo até hoje, aí com 90 anos, super com muita saúde, aproveitando a vida e provavelmente vai até os 95, 100, 105 ainda pela frente. Então essa que acho que é a dica que fica pra gente, né? Vamos trabalhar como se nunca fosse o último dia. E acho a parte interessante também que depois que ele se aposentou, ele foi empreender, né? Ele foi construir casas. Acho que também é uma lição de vida, que foi buscar não se aposentar e ficar tranquilo só em casa, né? Mas Não, isso é muito importante, né? Porque o pai dele fez a mesma coisa. O pai dele trabalhou 35 anos na Singer, uma fábrica de máquinas de costura, e quando ele se aposentou, ele virou representante comercial. E aí ganhou mais dinheiro, diz meu pai, do que sempre ganhava quando trabalhava na Singer, né? Então agora estamos para falar com a Lilian, que é a minha cunhada, né? Casada com meu irmão Richard, e vamos falar um pouco aqui de quando você conheceu, alguma história inusitada aqui com o Walter. Oi, pessoal, é uma honra falar do seu Walter, 90 anos, de uma pessoa de muita garra, disciplina, valores, sempre valorizou muito família. E desde o meu primeiro contato com ele eu percebi isso e falei, nossa, gostaria de fazer parte de uma família assim. Então
Pesou muito conhecer os pais do meu marido, Richard, Dico. E, então é uma honra participar da vida dele, chegar até aqui, 90 anos, com muito orgulho, viu? Muito bom. E o meu primeiro contato, eu era jovem, já estava namorando, mas ainda não conhecia os pais, e era a formatura do Dico, do CPUR Infantaria, e fomos num baile e eles foram até me buscar em casa. Nossa, entrei calada, saí muda, entrei calada, como fala, de tanta vergonha, né? E ele era bem mais sério naquela época, eu tinha já 18 anos. Mas aí foi indo a convivência, né? Ele é uma pessoa muito brincalhona, uma marca registrada. Então, eventualmente, dava um fora, porque ele estava brincando, achava que era sério, e eu entrava na brincadeira, e quando eu via, mó mico, não era verdade, era brincadeira. Mas uma coisa que eu gosto muito do seu Walter, quando a gente conversa, às vezes a gente está assim, almoçando fora, passeando, ele tem um olhar de ver detalhes. E ele às vezes fica quietinho, mas ele sempre fala para mim, olha, você está vendo aquela pessoa, como é humilde? Ele repara muito na luta das pessoas, então ele fala, você vê esse garçom? Ele veio lá do sul com muita dificuldade, ele hoje é vencedor dentro daquele, passou tanta coisa, e ele vê pessoas assim, às vezes é um morador de rua, ele fala para mim, olha que dó, ó, dá até vontade de chorar, porque ele, quando ele vai falando, ele já está com lágrimas nos olhos. Ele se emociona muito com a vida das pessoas, e ele observa, muitas vezes a gente vê que ele está quietinho, mas ele está com a antena ligado, olhando ao redor, observando, e tem essa sensibilidade que eu acho muito bacana nele. E eu gosto que ele compartilha comigo, e eu tenho muito orgulho que ele me chama de filhinha. Ele é meu segundo pai, e eu tenho orgulho do meu sogrinho Walter, 90 anos, e obrigada Renê, Cláudio, de terem organizado essas entrevistas que vão ficar no coração da gente, viu? Valeu. Com certeza. E obrigado por estar participando e sempre ser, né, a primeira cunhada que eu tive, né? Então, Verdade. valeu aí por tudo. Valeu. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Klaus. Oi, gente. E eu vim aqui perguntar pro Klaus alguma história marcante pra ele, alguma lembrança que ele tem com o Opa e com a Oma. Nossa, tantas lembranças que é difícil guardar na memória mesmo, nos arquivos. Mas eu nunca vou esquecer que eu chorei de rir muito, que foi lá em Vinhedo, lá no sítio, né? Que tava eu, meus queridos avós, Dona Cara e seu Walter, um grande abraço, um beijo para eles, que eu amo muito de coração, que teve uma vez que a gente estava assistindo uma série que eu amava muito, aí depois da série a gente foi jantar, aí passou na minha cabeça uma série bem improvisada que nunca passou na TV, onde o seu Walter derrama o vinho no prato ao invés de sal. Aí eu contei assim, eles acharam isso engraçado, não deram risada. Aí, 2 minutos depois, o que aconteceu? O seu Walter pegou o vinho, derramou no prato ao invés de sal. E a gente chorou de rir mais de 5 minutos e não parava nada, assim. Mas foi um momento muito bem marcante, assim. E aí queria deixar o recado também que para o seu Walter, para a Dona Cara, que eles foram uns avós muito bem queridos, muito bem simpáticos, muito bem de conselhos também e tal. Um grande beijo para eles, um grande abraço, que eles foram um casal muito, muito especiais, grandes avós para todos nós. Valeu! Bom, então vamos agora entrevistar a Cláudia para saber como que foi a primeira vez que ela conheceu a família e alguma história engraçada. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro desejar um feliz aniversário para o seu Walter, 90 anos, muita saúde, muita paz, e também aniversário da Dona Karen, né? E vamos lá, e eu tô rindo porque a gente estava pensando qual história que ia contar, porque afinal, mais de 30 anos na família é bastante coisa, tem bastante história para contar. Mas o Renê pediu para eu contar da fazenda. Bom,
Vamos lá. Então, isso a gente tava início de namoro, nem tava namorando. E eu passei lá na casa dos pais do Renê, a gente ia pegar um casaco, que a gente ia sair à noite, faltava um casaco, agasalho. O Renê falou, vai ser rapidinho. Tá bom. Daí, eu escutando a dona Karen, falando ao telefone com uma amiga dela, e ela assim, não, fica tranquila, amanhã a gente vai lá. Tem 3 fazendas para comprar amanhã. E são 3 fazendas muito boas. Eu pensei comigo, falei, 3 fazendas? Gente, sua família aqui compra fazenda assim como se comprasse, sei lá, 1 quilo de arroz, né? Aí, até hoje eles falam, gente, olha aí, a Claudinha foi esperta, né? Entrou pra família achando que ia ter 3 fazendas de cara. A mãe comprando, né? Imagina o pai, né? O pai tava comprando jato, navio, né? Mas a mãe comprando fazenda, mas vamos lá. Só que aí, na verdade, fazenda no sul significa tecido para fazer roupa. E o que elas estavam combinando era aquela conversa de amiga, que à tarde ia bater perna, ia pro shopping, tomar um cafezinho e depois iam passar lá na tecelagem Lorena, em Moema, para comprar os tecidos. E essa é a história. E, Cláudia, o que você deixa aí para uma mensagem positiva para as futuras gerações, assim como o meu pai chegou a 90 anos, aí que a gente possa também deixar aí como legado aí para as próximas gerações? Bom, eu acho que sempre acreditar que a gente tem alguma coisa boa para deixar para as próximas gerações, deixar um exemplo, deixar um legado, que por mínimo que seja, às vezes a gente fala, vou deixar um legado, a pessoa já pensa que tem que deixar uma coisa grandiosa, e não, a minha mensagem é, faça das pequenas coisas, das pequenas oportunidades, uma forma de deixar, e o Klaus tá rindo, vai cortar a produção, uma forma de deixar uma mensagem positiva, de esperança e de acreditar. Às vezes as coisas não saem do nosso jeito. Muitas vezes a gente não espera algumas coisas que a vida traz pra gente, e aí não dá para desistir. Você busca recursos dentro de você que você tem suas ferramentas, toda pessoa tem, e acessa essas ferramentas e usa na hora que for preciso. Essa é a mensagem. Muito bom, gente. E agora vamos falar diretamente com a Fabiana. Vamos lá, peraí. Hoje, dia 18 de junho de 2026, estamos aqui com a Fabiana e nesse dia ela não vai poder estar aqui na festa do meu pai, nos 90 anos, mas você fez uma passagem, tá? De passagem, né, de Salvador, aqui, São Paulo e depois Franca, e deu o privilégio de estar aqui com a gente, almoçando com a gente e também dar um depoimento para o meu pai. Então eu queria, primeiro, que você contasse a história de como você, a primeira lembrança que você teve aqui de conhecer a minha família, o meu pai, enfim. Bom, é muito bom estar aqui participando com vocês. Infelizmente não vou estar aqui, né, presencialmente, mas consegui dar um pulinho para almoçar com a minha linda sobrinha maravilhosa, que eu amo. Aniversário, feliz aniversário, Isa. E então, primeira vez que eu fui na casa dos seus pais, a gente foi num churrasco, né? E eu fiquei presa no banheiro. Como assim, presa? Fiquei presa, fui fazer xixi. E aí a porta trancou e eu não consegui abrir. E tava todo mundo lá no fundo na churrasqueira. Por sorte tinha a Lessie. Que é o cachorro. E aí, a Lessie, cachorrinha. E aí eu fiquei, Lessie, pela janelinha, assim. Uhum. E aí a Lessie veio tal, e começou a latir, ninguém vinha. Por final, aí seu pai veio... usar o banheiro, talvez, né? E aí viram que eu tava lá trancada. Então, mas essa foi a primeira vez que eu fui na sua casa. Então tá jóia. E eu queria que você, então, passasse, então, não só para ele, mas para as outras pessoas, uma pessoa chegando com 90 anos, né? Isso é um privilégio. Queria que você deixasse aí uma mensagem de como foi ter conhecido meu pai e também aí para futuras gerações. Foi um privilégio conhecer seu Walter, né, dona Karen, sua família como um todo. Eu tenho um grande carinho, fui muito bem acolhida, me considero da família também.
Sempre quando eu posso ou quando eu estou aqui, sempre estou indo lá. Então, quero desejar, seu Walter, toda a felicidade do mundo para o senhor, muitos anos de vida, muita paz, saúde, que Deus continue te abençoando. Um grande beijo. Então tá jóia. Então isso aqui é a entrevista com a Fabiana e vamos lá para a festa. Então daqui a pouco vamos voltar para a festa. É que o Walter, não apenas o Walter, mas os meus primos mais velhos, sempre me incomodavam. Sempre me incomodavam. Olha, e eu brincava em volta da casa, do entorno da casa, né? E o Walter tinha um apelido para mim que eu detestava. Ele me chamava de Frau Schmidt. Eles mexiam que eu era a esposa do Walter. Nós dormimos na mesma cama, né? Que amor, né? Frau Schmidt é senhora Schmidt, né? Mas eu ficava puto da cara. Frau Schmidt, vai tomar merda, não sei o que, tal. Corta esse pinho, hein? Aí o Walter chegou e disse assim, mas agora... E ele não veio me chamar, vai tomar teu mas agora que eu ia te dar uma gorjeta, né? Aí eu continuei correndo em volta da coisa, né? E de repente me chamou, Frau Schmidt! Aí eu disse, que é, Walter? Aí eu não reclamei, porque ele ia me dar um dinheiro, né? Aí eu assumi que eu era Frau Schmidt, entende? Essa foi muito gostosa. Até hoje ele se lembra disso aí. É isso aí, pessoal. Por enquanto é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, gostou de... Estamos aqui com a Luizana, eu vou falar sobre o tio Walter e a tia Karen. A gente sempre recebia eles lá na praia do barco. A gente ia para Torres, comer os peixes, com a tia Lu, com o tio Abi. Eles sempre faceiros, assim, sempre alegres, eles gostavam de ir lá para o sul. E assim, hoje o que eu mais desejo para eles é saúde, que seja tudo de bom para eles. Que demais. Qual mensagem positiva para deixar o seu Walter, para a dona Karen, desse recado tão bonito, ou uma frase, ou uma palavra? Saúde e muito amor e muitas felicidades e parabéns pelos filhos que tem, os netos e toda a família que ele constituiu. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa tarde, estamos aqui com a Marilene. Então, Marilene, conta aqui pra gente como é que você conheceu meus avós, a dona Karen e seu Walter. Eu conheci na Penha, a gente morava quase em frente um lado da rua e o outro quase em frente, no Sobradinho. E aí levando o menino para a escola, a gente se conheceu, eu levava meu filho, falei para a Karen, poxa vida, que coisa boa, né, a gente está junto, né, para poder ir na mesma escola e voltar. E ficamos assim, estamos 57 anos juntas. Aí viemos ela veio para cá primeiro, para Brooklyn, antes do que eu. Eu vim 2 anos depois, morei aqui em Santo Amaro. E fizemos tudo junto. Criamos filhos juntos, passaram os aniversários juntos. Que demais. E eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para os nossos telespectadores e tal. Qual mensagem ou qual seria um recado muito especial para o seu Walter? Ele ficou emocionado. Eu amo muito o Walter e a Karen. Eles são mais do que minha família. Então, a gente tem um amor recíproco. É muito importante isso. Espero que a turma agora, os jovens, tenham essa possibilidade de ter essas amizades ainda. É o que eu posso dizer. Tem muita coisa. É isso, pessoal. Fica com mais notícias. Valeu. Então, gente, estamos aqui com o tio Nene, o Roberto e a tia Célia. Então, conte aqui pra gente uma história bem marcante, uma história muito bem engraçada, com meus queridos avós, a dona Karen e seu Walter. Posso? Tá bom. Assim que a gente casou, nós fomos para Monte Verde. E lá em Monte Verde, nas lojinhas de souvenir, eu achei um imã de geladeira que era o seu Walter escrito. E eu trouxe para ele, ele ficou muito bravo comigo, mas foi motivo de muita risada pra gente, porque era ele indo pro Guarujá. A imagem que eu tinha dele quando a gente ia pro Guarujá era de óculos de sol, bonezinho, né, o short de banho, e era ele escrito. Espero que ele ainda tenha o imãzinho para se lembrar disso. Eu acho que o imã até ele quebrou, assim, quebrou, caiu no chão, quebrou, assim, mas eles colaram, eu acho que deve estar até hoje lá na geladeira, né? Parecia ele, mas ele não gostou. Ele ficou meio assim, não sou eu. Não sou eu. Era segredo, né? Ele falou que não gostou, mas estava na geladeira por muitos anos. Mas ficou marcado para a história. Depois ele aceitou. Ele falou assim, deixa eu lá. Tá certo. E queria deixar já uma mensagem para eles, alguma palavra, alguma
mensagem positiva, qual foi? Eu sou de me emocionar. Sou muito grata por ter conhecido o senhor, pai do meu marido, avô dos meus filhos, dona Karen também, né? É um exemplo de casal, um exemplo de vida pra gente. Falar que a gente deseja muitos anos de vida, muitas felicidades. Acho que neste momento é mais curtir muito mais a família, que o senhor sempre seja rodeado de pessoas que amam o senhor. O senhor é um exemplo na vida da gente e que a gente ama muito o senhor. E a senhora também, dona Karen também. Hoje é aniversário da minha mãe também, né? Então, legal. Assim, montar toda essa família reunida, né? Todo mundo se dá bem. Tem umas brigas de vez em quando, assim, com o Renê, assim, mas não tem problema. Não, então, assim, que eles sigam em frente, né? Que a família fique unida sempre, né? E é importante isso, né? Todo mundo tá... Ainda bem que todo mundo mora perto aqui, né? Qualquer coisa, sempre tem alguém aqui perto, assim, é legal. Beleza, gente, obrigado. Estamos aqui com lindos e maravilhosos meus primos, Aline e Felipe. Então, Aline e Felipe, conte alguma história engraçada, alguma marcante com seus avós queridos, Dona Karen e seu Walter. Acho que sempre foi muito gostoso viajar para Vinhedo, né? A gente sempre passou bons dias lá, a gente brincava com o Duque, fazia desenhos. A gente também sempre teve tardes de primos na OMA, a gente tinha lanchinhos da tarde, fazia biscoitinhos. Eu ia falar isso, que muitas vezes a gente ia para casa da OMA, fazia alguns biscoitos, assim, isso marcava bastante para mim. Tinha umas sessões de yoga às vezes também, na época eu não gostava muito. Vinhedo foi bem marcante para mim, era bem gostoso, assim. Para mim, o Natal também era muito legal, sempre foi muito bom. Sempre foi uma reunião em família muito legal, assim. E aí, tem algum recado muito especial para os seus avós, alguma palavra, alguma mensagem positiva? Obrigada, né? Muito... Eu acho que é um agradecimento muito especial por todos esses anos ajudar a gente, tratar a gente com muito carinho e tudo mais. É isso aí, gente. Valeu! Bom, então agora vamos falar com a Cecília, que é uma grande amiga da família, grande amiga dos meus pais, e conheceu eles, né, como adolescente já, né? Que idade que você tinha? 18 anos, em Porto Alegre. Eu conheci o Walter em 1962. Olha. Então, ele fazia engenharia lá na Universidade do Rio Grande do Sul e ele morava com a tia Lisa. E ele tinha uma prima que eu me dava muito, filha da tia Lisa, prima do Walter. E o Walter nos levava nos bailes da universidade aos domingos. E aí, a Megan nunca ia, a prima, mas ia o Walter e uma amiga do Walter e a gente ia todos os domingos no baile. Era muito bom, muito gostoso. Eu tinha os meus primos lá, quando eu tinha férias eu ia para lá e ficava com esse meu primo, Fernando Mazeron, que era gerente geral nessa época da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre. Eu gostava demais de ir para lá. Uma família linda, comunicativa, adorava o pessoal de lá, tanto da parte do Walter, né, como da minha parte dos meus primos. E era muito gostoso, é uma família maravilhosa. E ele protegia, por exemplo, lá nos bailes, quando ele levava você, protegia, ficava de olho nos meninos para não chegar perto? Sim, eu conversava com um rapaz lá, que era do 3º ano, o Walter era do 2º, e conheci Renato Brandão. É um cara muito legal, estudioso, ele era do 3º ano, aí namoramos durante 5 anos, por correspondência. Então foi uma época que tinha ditadura e a nossa correspondência toda que vinha ou ia para lá, ela voltava carimbada devido à ditadura. Eles abriam as nossas cartas, olha essa. Isso é passado, graças a Deus tudo passou e está tudo certo. Tá bom? Tá joia. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos para o próximo. Estamos aqui com a minha querida tia Lenise, né, Maria? Tudo bom? Então, como você conheceu meus queridos avós, a Dona Karen e seu Walter? Bom, eu conheci através da Lília, minha irmã, quando começou a namorar o Richard.
mas já faz muitos, muitos anos que eu não sei nem contar. Não vamos nem contar aqui, porque senão vai mostrar nossas idades. Mas faz muitos anos que conheci o casal Doerne, a dona Karen e o seu Walter, que hoje eu já o chamo de Walter e Karen. Tirei o senhor e senhora. É um casal assim maravilhoso, um casal muito alegre, festivo, amoroso. Que mais que eu vou falar? Vou falar um pouco agora do seu Walter. E vou falar, Walter, ele sempre foi um homem que nos recebeu, minha família, com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E ele foi também e é, né, muito adorado por todos nós. E ele tem uma peculiaridade, qual é, sabe? Ele é muito piadista. Tudo para ele vira piada. Esse é o bom humor que nós encontramos nele. E eu adoro, todas as vezes que eu encontro, sempre a gente dá muita risada. Às vezes até num cumprimento, boa tarde, bom dia, boa noite, como o senhor está, tudo bem? Ele já vem com uma piada. É muito divertido e muito adorado. Eu estou bem feliz de estar aqui e em poder comemorar os 90 anos desse homem batalhador, bom pai, bom marido, bom amigo, bom vovô para todos os netos maravilhosos e que ele construiu uma família muito bonita, mas muito bonita mesmo, junto com a nossa Karen, que é muito querida também, adorada mulher, sempre carinhosa, nos recebe com muito amor. E eu tenho aqui só agradecer esse convite para esse almoço delicioso e tenho também muito orgulho de pertencer à família Doerne. Apesar de meu nome ser Machado, mas eu sinto muito prazer. Estou muito satisfeita em estar aqui e cumprimentando mais uma vez esse casal que comemora, né, os dois, um aniversário maravilhoso entre os amigos e que eu faço parte dessa família. Eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada por vocês me receberem tão bem e tão com muito carinho. Uma hora depois. Agradeço bastante mesmo. Feliz aniversário, Walter. Feliz aniversário, Karen. Que Deus os abençoe cada vez mais. Um grande beijo para os dois. Beijo. É isso aí, gente. Obrigado. E agora a gente vai entrevistar o Renê, que é o filho caçula, para saber uma história marcante sua com seu pai. Acho que marcante, assim, de memória que eu tenho, assim, muito, assim, que acaba, né, tendo bastante envolvimento. Meu pai sempre foi, assim, uma pessoa que nunca ficava parado. Então, acho que eu puxei muita coisa disso, né? Sempre que estava em casa, ou na praia, ou no interior, eu sempre fazia alguma coisa, olhava para alguma coisa, querendo resolver e já tirar da frente, vamos dizer assim, não tinha pendências, né? Então sempre estava fuçando e fazendo alguma melhoria. Então lá no Guarujá, por exemplo, a gente chegava, aí pô, eu ia descansar, daqui a pouco, Renê, vamos lá no supermercado fazer compra. Falei, putz, aí a gente tinha que ir lá, né? Bom, eu ia descansar daqui a pouco. Renê, vamos lá fazer alguma coisa aqui, me ajuda aqui a montar a mesa. Enfim, eu sempre vejo isso e eu também sou um pouco assim. Eu sempre estou fazendo, né? Nunca estou parado muito, descansando. Então acho que eu tenho isso bem forte dele, né? De memória, né? Aí eu lembrei agora do prêmio Acredite Se Quiser. Eu não sei se alguém já falou aqui na família, mas você pode contar um pouquinho pra gente como era o Acredite Se Quiser? O Acredite Se Quiser foi instituído pelo meu irmão mais velho, né, o Richard, e era uma premiação, então a gente anotava, né, todas as mancadas que a gente tinha, acabava acontecendo. Então, por exemplo, o tio Nene, né, uma vez ele pegou e escreveu que precisava comprar... que é aquele barbeador, né, da Atra, se chamava Atra, só que ele colocou Atlas com L, né, então a gente pegava aquilo ali, já anotava, e aí virava ponto,
para que ao final do ano a gente pudesse então fazer uma apuração, contar todos esses casos e aí depois né, fazer uma votação entre todos ali para ter então ganhar então esse troféu. Era um troféu do Oscar que meu irmão tinha viajado e trazido lá dos Estados Unidos, né, aquele de plástico mesmo, né, mas a gente fazia e se divertia e cada ano um tinha que cuidar para não ganhar o prêmio, né, porque na final das contas o prêmio não era uma parte positiva, né, então era meio que, né, para deixar mais engraçado aí o ano. E para fechar, uma mensagem que você daria primeiro para os seus pais e depois para as próximas gerações aí da família do Ernie? Bom, eu queria então agradecer, né, por ter, né, estado nessa família, estar aqui, sempre a alegria, o amor dos dois, dos meus pais, sempre presente. E que eu, né, desejo isso para as próximas gerações também, tenham amor, perseverança, e logicamente a gente sabe que, né, nem tudo são 100% de flores, mas a gente percebia que nesses momentos mais de dificuldade eles se uniam mais. Então, né, eu acho que foi isso que eles deixaram aí de legado para a gente e que eu desejo aí para as próximas gerações, os meus filhos aí, netos, enfim, todo mundo. Estamos aqui, né, com a minha prima Isabela. Então, Isabela, tem alguma história bem marcante, uma história muito bem engraçada com nossos queridos avós, Dona Carícia Walter? Então, oi gente, tudo bem? Tô aqui com o Klaus, meu primo querido. Então, alguma história muito específica eu não tô lembrando. Eu até tentei, mas eu realmente não tô lembrando. Mas eu lembro que era sempre muito especial pra mim passar no sítio lá com o Opa e com a Oma. Tipo, sempre era muito legal, a gente fazia várias coisas lá, a gente brincava com o Duque, ia na piscina, enfim, era muito legal. Então essa é a minha lembrança, assim, com o Opa e com a Oma. E é isso, gente, desejo tudo de melhor pra família inteira, pra Oma, que é aniversário dela hoje, pro Opa, que foi aniversário de 90 anos agora, e é isso. É isso aí, gente, muito obrigado. Feliz aniversário, Opa! Pô, fico muito feliz com essa grande marca de 90 anos e gostaria de te parabenizar por essa marca, pelo esse ano incrível e por toda a família incrível aqui que você construiu. E com certeza estamos todos aqui muito pelo seu trabalho, pela dedicação e tudo o que você fez durante toda a sua vida. Um abração e que tenha um ano incrível pela frente. Hey! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. E a Dona Karen também tá fazendo aniversário hoje. Estamos aqui com Valmir. Valmir, quanto tempo o senhor trabalha nesse manobrista do Juca Alemão? Eu trabalho aqui uns 30 anos já. 30 anos, hein? E como é que você conheceu o meu querido avô, senhor Walter? Seu Walter, faz 30 anos que eu conheço essa celebridade. É o homem perfeito. Pensa num homem bom. Um homem de respeito, um homem de caráter, um homem que trabalhou, batalhou, entendeu? E estamos aí. Tem algum 90 anos de caminhada, com as mãos sempre estendidas. Walter, pai de coração gigante, que construiu uma família unida. Dá alpargatas aos nossos corações, sempre plantando amor e proteção. Nunca esqueceu da sua mãe Marga, ensinou que família é sagrada. Walter, herói do nosso lar, 62 anos ao lado
e René, 5 netos pra te amar. Conrad, Klaus, Aline, Isabela e Felipe, tua história vai sempre brilhar. Engenheiro de sonhos e projetos, mas principalmente de afetos. Trabalhador, incansável, mesmo aposentado, admirável. Lilian, Célia e Cláudia chegaram, tua família só aumentou. Valores de ouro tu plantaste, amor, união tu nos ensinaste. Walter, herói do nosso lar, 62 anos ao lado da Karen. 3 filhos que soubeste criar. Richard, Gui, Roberto e René, 5 netos pra te amar. Conrad, Klaus, Aline, Isabela e Felipe, tua história vai sempre brilhar. Responsabilidade e disciplina foram tuas lições mais finas. Hoje celebramos tua vida, um legado que nunca se finda. Walter, herói do nosso lar, 90 anos de puro amor, uma família pra te honrar, por todo sempre, nosso Senhor. Bom, hoje estamos aqui na quinta. Tá, cancela. Não, cancela não! Cancela. Qual melhor, assim? Não era duro. E ele vinha com a caixinha de engraxate, você lembra disso? Não me lembro. Não Olha consigo só. lembrar. Tem alguma história marcante? Uma história nossa? Cita uma. Alguma coisa engraçada, né? Pra todo mundo dar risada, vai. Seu Walter é demais, ixi. Agora não tá na minha cabeça, sabe? Mas tem várias, viu? Eu tenho que lembrar pra... Tá certo, mas... Estamos aqui, né, com a minha prima Isabela. Então, Isabela... É, total. Sim. Sim. Ich bin der FZ, der Beste von alle, möchte allergrößte sein. Drum lade ich mir jede App, die was ich kriegen kann, in mein nagelneues Handy rein. Ich bin der FZ, der Beste von alle, ja, dann gescheitert.